O Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Povo de Deus, aleluia, aleluia.
Vocês parecem que quase engasgaram agora, né? Podem se assentar. Vocês sabiam que é muito belo quando a igreja canta? Os nossos cantores sempre têm uma santa tentação, viu? De cantar e decantar. Mas a animação litúrgica, ela é direcionada por dois momentos. O ministério de música ou os cantores animadores cantam como se fosse um solo. E o povo, ao escutar este canto solado, decanta. Ou seja, faz ressoar o canto. E por isso sempre os provoco sadiamente, povo de Deus. E quando digo povo de Deus, é o povo que decanta o canto solado. E graças a Deus, meu filho está cada vez mais melhorando. Já está fazendo o povo decantar. O pessoal do coro é que às vezes fica tentado a cantar e a decantar. Mas vai chegar lá, se Deus quiser. Dito posto, primeiramente, neste segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia, um breve preâmbulo histórico, porque é necessário que nós, católicos, conheçamos a tradição da Divina Misericórdia, que começa lá na cruz, quando o soldado encrava a lança no peito de Jesus e do seu coração sai o quê? Sangue e água. E nós, na devoção da Divina Misericórdia, dizemos: ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Vocês estão confiando com essa força, é? Eu confio em vós. Olhando para o quadro da Divina Misericórdia, que foi uma revelação feita a Faustina Kowalska, no dia 22 de fevereiro de 1931. Jesus manifesta-se a esta jovem freira e pede que ela divulgue a sua divina misericórdia. E para que não achassem que ela sofria de distúrbios psicológicos, Santa Faustina escreveu toda a sua experiência num diário, que inclusive ele está à venda há muitos anos, Diário de Santa Faustina. Quem aqui possui o Diário de Santa Faustina, levante a mão, por gentileza. Poucas pessoas. É um belo livro, vale a pena lê-lo, embora seja um compêndio grosso, porque é toda uma história de uma vida iluminada pela Divina Misericórdia. E se vocês
prestam atenção àquele quadro, olhem para o quadro da Divina Misericórdia, que está devidamente ornado, vocês percebem que do coração do Senhor saem raios luminosos, sangue e água. E embaixo a jaculatória: Jesus, eu confio em vós. E abaixo do quadro de Jesus misericordioso tem aquele singelo quadro de Santa Faustina Kowalska, que era uma santa polonesa. Faustina nasceu no dia 25 de agosto de 1905 e morreu no dia 5 de outubro de 1938, um ano antes, praticamente, da Primeira Grande Guerra Mundial. Porque vocês sabem que a Polônia foi invadida por Hitler em 1939. Mas a guerra já começava com a Revolução, a Guerra Civil na Espanha, em 1938, em que Franco pediu o apoio dos nazistas e a Força Aérea Nazista fez o seu primeiro grande teste, já se preparando para o grande holocausto que aconteceria de 1939 a 1945. Santa Faustina Kowalska começou sua vida mística aos 7 anos de idade. Depois de ter adentrado no convento, ela passou a ter experiências místicas. Na data que vos frisei, 22 de fevereiro de 1931, começaram as revelações do próprio Senhor Jesus a Santa Faustina Kowalska. Ela teve um diretor espiritual, o padre Scopo, que se tornou apóstolo da Divina Misericórdia. A ele nós temos também essa herança, porque ele acompanhou Santa Faustina, foi seu confessor e diretor espiritual. E foi ele quem a encorajou e pediu a licença do bispo para que estas revelações fossem publicadas pós-morte de irmã Faustina. O Santo Padre São João Paulo II, que era cardeal arcebispo de Cracóvia, então Karol Wojtyła, em 1967, conclui o processo informativo de beatificação de Santa Faustina. No dia 15 de outubro de 1978, ele é escolhido Papa, sagrado Papa, sucessor de São João Paulo I, que só passou um mês como justamente Papa. E logo depois disto, São João Paulo II, em 1993, beatifica Santa Faustina Kowalska. E no ano de 2000, ele a canoniza. E no dia 30 de abril de 2000, ele estabelece a festa da Divina Misericórdia, que entra oficialmente no calendário litúrgico de rito latino da nossa Igreja Católica. Ou seja, no último dia deste mês de abril, próximo sábado,
dia 30 de abril, 20 anos da festa da Divina Misericórdia. Dito posto, meus filhos e minhas filhas, apenas um simples pensamento sobre este dia, segundo domingo da Páscoa. Quando Jesus adentra no cenáculo de Jerusalém, as portas estavam fechadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Quando o coração está inseguro, nós nos fechamos em nossos medos, nos refugiamos em nossas inseguranças. E é difícil quando isso acontece, porque o espírito esmorece, a alma se entristece, o medo pervade. E Jesus, percebendo aquela atmosfera, adentra. E naquele primeiro momento, ele dissipa o medo dos seus discípulos. E ele hoje quer dissipar os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas instabilidades. Ele só espera que nós o acolhamos, porque ele deseja que experimentemos a sua paz. E ele continua a dizer para mim, para você, para cada um de nós: a paz esteja convosco. Logo depois destas palavras, ele mostra as suas mãos e o seu lado, para que os discípulos não pensassem que estavam tendo um delírio coletivo, ou então uma alucinação. Ele se auto-revela como o ressuscitado. E quando os discípulos constatam que era o Senhor, a sua paz traz o que, meus filhos? Alegria no coração. Só é possível sentir essa alegria serena e perene se nós também abrirmos, tal como o Senhor fez aos seus discípulos, as nossas mãos e o nosso coração. Mãos fechadas não cumprimentam, mãos fechadas não se solidarizam, mãos fechadas não ajudam. Coração fechado não se alegra e nem se compadece. Coração fechado adoece e envelhece. Por isso, o Senhor convida hoje, neste segundo domingo da Páscoa, que nos abramos a sua paz, abrindo-nos a nós mesmos, que não nos fechemos em nossas dores, que não nos angustiemos com nossas dúvidas, que não nos abatamos com nossas inseguranças e que nem tampouco alimentemos tristeza e desesperança. O Senhor deseja que abramos-nos a sua paz e alegremo-nos nele. Logo depois disso, pela uma segunda vez, ele diz aos seus discípulos no cenáculo de Jerusalém, e a liturgia da nossa igreja diz hoje para todos nós: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Senhor deseja que nós nos comprometamos com a paz
e sejamos testemunhas de sua paz, promotores de sua paz. No Sermão das Bem-aventuranças, lembram? Ele diz: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É necessário que, de fato, nos sintamos, neste domingo da misericórdia divina, convocados a esta grande missão de sermos testemunhas da paz do Senhor Jesus. E nós construímos a paz quando nós somos respeitosos, educados, cordatos, pacientes, benignos, solidários, complacentes, fraternos. Só se constrói a paz com estas forças, que muitas vezes são consideradas inexpressivas para um mundo arrogante, prepotente, violento, autoritário, que se impõe pela eloquência da palavra, pelo poder da força bruta, pela chantagem e, ao mesmo tempo, pela coação e pela intimidação, pela corrupção e pela injustiça institucionalizada. Essas forças destroem a paz, porque elas ferem a justiça. E toda a paz que vem de Deus é fruto de sua justiça e de sua misericórdia. E depois o Senhor, neste segundo momento que diz: a paz esteja convosco, Ele, além de convocar os seus discípulos, Ele naquele momento os torna apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados, enviado. Então todos os seus discípulos são enviados a serem sua testemunha, testemunhas de sua paz, do ressurreto dentre os mortos. E ele diz, para que eles divulguem e anunciem que Jesus é o primeiro e o último, aquele que vive, esteve morto, mas agora está vivo para sempre, como nos diz a segunda leitura do livro da Revelação, chamado Apocalipse. E por isso, para que não tenhamos medo, Ele sopra sobre os seus discípulos e a igreja sopra sobre nós. E este sopro de Jesus, recebei o Espírito Santo, é o hálito de Deus, o ruá, o Espírito do ressuscitado. Este Espírito Santo, ele é em nossas vidas o vivificador, o consolador, o pacificador, o encorajador. Quando nos sentirmos cansados, quando nos sentirmos abatidos e desencorajados, recolha-se no anonimato do silêncio orante e peça que o Paráclito venha e o socorra. Paráclito quer dizer auxiliador. O Espírito Santo é aquele que vem em auxílio das nossas fraquezas. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos reanima, é Ele que nos vivifica, consola e pacifica. É Ele que nos santifica na missão de sermos testemunhas da paz, começando em nossas casas. O diálogo é uma bela oração.
Sem diálogo não há entendimento. Sem entendimento não há compreensão. Sem compreensão não há feedback. É necessário esse feedback da graça, esta compreensão mútua pelo instrumento de um diálogo respeitoso, que não se escandaliza, nem fecha o coração com o diferente, mas se complementa e se enriquece com o oposto. E por isso, o Senhor, ao soprar, Ele diz: recebei o Espírito Santo. Hoje é o dia da reconciliação e da paz. Por isso, São João Paulo II escolheu, em conformidade com o espírito do segundo domingo da Páscoa, a festa da misericórdia divina, porque o Senhor vai dizer: a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Aqui é instituído o ministério da reconciliação, ou seja, o sacramento da penitência ou o sacramento da confissão, mais conhecido comumente. Porém, o nome sacramental é sacramento da reconciliação. E para que vivamos a paz de Jesus, não é possível sem acreditarmos no perdão. E para que vivamos o perdão, é necessário que saiamos da fraqueza e do medo, do orgulho ferido. Não ganharemos nada se alimentarmos este orgulho ferido, esta vaidade do ego. É necessário perdoar, e só é capaz de fazê-lo quem acredita na misericórdia. A palavra misericórdia é composta por um binômio. Miseratio, de origem latina, que quer dizer compaixão. Misericórdia, miseratio, cordis, outra palavra latina que quer dizer coração. Misericórdia, coração compassivo. Sem termos um coração compassivo, não experimentamos a misericórdia, e a paz de Cristo não acontecerá em mim, não acontecerá em você, não acontecerá em nós. É necessário um coração compadecido que dê espaço para o perdão, e assim renasça o vínculo da comunhão, a paz. E por fim, para encerrar, Jesus diz 8 dias depois, quando reaparece no cenáculo de Jerusalém aos seus discípulos, o então colégio apostólico, os enviados, os que testemunhariam a sua ressurreição com o querigma pascal. Jesus morreu, Deus, porém, ressuscitou. Alegrai-vos no Senhor. E por isso, Tomé, incredulamente, por não creu no anúncio dos seus próprios companheiros discípulos. E não sei se vocês perceberam, o versículo 26 diz algo espetacular. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, e aqui vem o detalhe exegético, teológico, que passa desapercebido quando nós escutamos a proclamação desta narração joanina. Estando fechadas as portas, Jesus entrou
pôs-se no meio deles e disse. Isso tem um aspecto significativo. Quando alguém está no meio, alguém é notado e percebido. Quando alguém está no meio, ele fica no centro, não é verdade? E aqui no centro, eu olho vocês de perto. Vocês também olham para mim. E eu tenho uma visão global. É só me virar e me rebolar de um lado para acolá, e eu vejo todos vocês, até vocês que estão na praça. E que bom o testemunho de vocês. E o testemunho de vocês do Jardim dos Coités. É assim que eu chamo o nosso jardim. Disse até para as duas moças que estão sentadas acolá que não ficassem debaixo dos coités, porque eles já estão grandes e eu acho que as minhas filhas não têm a cabeça dura. Se cai um coité desse na nossa cabeça, tem que coçar, e muito, né? Mas como eu vos dizia, por que a narrativa evangélica acentua nesta segunda aparição Jesus no meio, no centro? Meus filhos, só experimenta a paz de Jesus quem coloca o Senhor no centro de sua vida. Ele não tem que ficar atrás, ele não tem que ficar de lado, ele tem que estar onde? No centro, no meio, como uma bússola orientando a minha vida, a sua vida, a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, não alimentemos incredulidade, não fechemos as nossas mãos para a caridade, não endureçamos o nosso coração para o perdão. Sejamos testemunhas da ressurreição, sem medo de sermos felizes. Minha avó, que morreu com 106 anos, até a sua lucidez, quando ela deixou de ficar lúcida aos 103, ela sempre dizia para os seus filhos, netos e bisnetos: se não aprenderdes a perdoar, nunca serás feliz. Fica então esse compromisso do Domingo da Misericórdia. Seja testemunha da paz, seja um promotor da paz, vivendo a espiritualidade desta ressurreição de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.